Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A fraqueza da economia deve dar ao Brasil uma triste marca ao fim do ano que vem. A taxa média de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, da atual década deve ser a mais baixa dos últimos 120 anos. Os números são de um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Se a previsão for confirmada, a economia brasileira vai registrar um desempenho mais fraco até mesmo do que o observado em 1980, no período chamado de década perdida, quando o PIB avançou em média apenas 1,6% ao ano. E o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Minas Gerais, completa hoje 2 meses. Até o momento, mais de 90 vítimas ainda continuam desaparecidas. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 212 mortes já foram confirmadas. Já dura 60 dias a maior operação de resgate da história de Minas Gerais. Além de fazer centenas de vítimas, o rompimento da barragem do Feijão causou muita destruição pela cidade e região. O mar de lama acabou com plantações e contaminou o rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Cerca de 130 bombeiros continuam trabalhando nas buscas, em meio aos quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos derramados da mineradora, com a ajuda de cães farejadores e helicópteros. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, instaurada na Assembleia Legislativa Mineira, começa a ouvir representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Polícias Militar, Civil e Federal. O objetivo é apurar as causas do rompimento da barragem, reunir provas e acompanhar a reparação de danos. 13 pessoas são investigadas por envolvimento no desastre da Vale em Brumadinho. Entre elas estão 11 funcionários da mineradora e 2 consultores da empresa alemã TÜV Süd. Um acordo preliminar foi fechado entre a Vale e o Ministério Público para o pagamento de um auxílio emergencial a todos os moradores de Brumadinho e os atingidos que moram nas margens do rio Paraopeba até a represa de Retiro Baixo, em Pompéu, na região central de Minas Gerais. O valor é de um salário mínimo por adulto, meio salário por adolescente e 1/4 do salário mínimo por criança. O pagamento deve ser realizado durante 1 ano. Outros pontos de reparação dos danos ainda estão sendo definidos em audiências, mas a Vale está sendo acusada de criar obstáculos para os pagamentos. Segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro tem agenda com vários ministros para discutir as próximas ações do governo, entre elas a reforma da Previdência. Na semana passada, houve um desentendimento entre o governo e o parlamento sobre o posicionamento pela proposta. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o momento é para ter calma e conversar para não prejudicar o andamento das mudanças na aposentadoria. De volta ao Brasil, depois da viagem ao Chile na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro tem agenda cheia nesta segunda-feira. Ele tem encontros com ministros no Palácio do Planalto para debater questões do governo e ações importantes para o país, como a reforma da Previdência. Neste domingo, o presidente recebeu o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, para discutir articulações pela aprovação da reforma. A visita, que não constava na agenda oficial, aconteceu no Palácio da Alvorada. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, disse que o momento é de clareza, paciência e determinação. Mourão também se colocou à disposição do governo para ajudar no que for preciso. Em uma coletiva de imprensa em Santiago, capital do Chile, Bolsonaro disse que confia na maior parte dos parlamentares para o andamento do projeto. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança pela costa da região sudeste, mas não consegue causar muitas mudanças no tempo. Por isso, a previsão é de um dia com sol, calor e pancadas de chuva com raios a partir da tarde sobre grande parte da região sudeste, sobre os estados do Paraná e Santa Catarina, grande parte do centro-oeste até áreas do norte e leste do estado do Amazonas, Roraima, Amapá e áreas do oeste do estado do Pará. Na região da Grande São Paulo, a previsão é de chuva extremamente isolada. O ar seco vai predominar e garantir um dia com sol e calor sobre a região do Grande Rio até áreas do sul do estado de Minas Gerais
Gerais e também sobre grande parte do estado do Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva vão acontecer a qualquer hora com risco de chuva forte em toda essa faixa escura do mapa que vai do sul do estado do Amazonas, todo o estado do Acre e por áreas do norte do estado de Mato Grosso, passando pelo estado do Maranhão até a região de Salvador, no estado da Bahia. Nas outras áreas do leste e do nordeste, incluindo os estados de Sergipe até a região de Natal, no Rio Grande do Norte, dia com sol, calor e chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Salvador é de 24 graus, 23 graus em Teresina, a máxima é de 34 graus em Manaus e 29 graus em São Paulo. E hoje eu vou encerrar essa edição com um alerta da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população brasileira, ou seja, quase 20 milhões de pessoas, sofrem com esse transtorno. Vamos conferir na reportagem. Todo ser humano sente ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Bastante. Tem que ser, né? Porque é de mim mesmo já, entendeu? Mas fazer o quê? Todos nós somos um pouco, né? Você não é ansiosa? Não. Como é que você faz para tentar controlar isso? Viver um dia após o outro. Acontecendo, vai vivendo, vai andando. Você é ansiosa? Para algumas situações. Que situações, por exemplo? Quando eu tô com muita pressa, quero chegar no lugar, daí já fica, ai meu Deus, nossa, mais depressa, mais depressa, mais depressa. Só isso, mas assim, com as coisas que eu deixo as coisas acontecer. Em algumas situações, ser ansioso pode ser considerado saudável. O sentimento, por muitas vezes, torna a pessoa pontual, ajuda a resolver uma questão preocupante ou até mesmo a fugir de situações arriscadas. Mas o que seria de fato ansiedade? De acordo com esse psiquiatra, é um sentimento que dá forma à vontade de antecipar uma situação, mas que pode virar uma ameaça à saúde. Isso porque a ânsia se associa ao medo e gera tensão. A ansiedade é um quadro, é um sintoma decorrente de um quadro de excitação que acontece por conta da quebra da estabilidade do ser humano. É na hora que ele perde a capacidade de prever, a hora que ele quebra a rotina, a hora que ele vai enfrentar alguma coisa nova e diferente, vem a sensação do medo, vem a excitação e o desejo de se livrar disso. Aí são os sintomas da ansiedade. Nos casos em que a ansiedade foge de controle e se torna uma doença crônica, ela pode até apresentar sintomas físicos, como insônia, irritabilidade, fadiga e taquicardia. Tem gente que a ansiedade realmente ela passa do limite, né? Que tem taquicardia, não consegue dormir, e uma série de outros sintomas que acabam até gerando um certo desconforto. E o quadro mais significativo disso é o quadro do pânico, né? Onde a pessoa perde o controle dos sintomas. O pânico, na verdade, é o medo do medo. Então a pessoa tem sintomas de medo, percebe o sintoma do medo e fica com medo. Qual é o principal queixa das pessoas que têm pânico? Será que eu não vou morrer, doutor? Eles têm convicção de que eles vão morrer. Dá para acreditar que 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. E adivinha qual é o país mais ansioso? Acertou na mosca quem disse que é o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm ansiedade. Depois vem Paraguai e Noruega. Já os países menos ansiosos são Vietnã, Nigéria e Mali. O transtorno de ansiedade é considerado a terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil, de acordo com o INSS. Gastos da Previdência Social com a doença chegam a 200 milhões de reais por ano. Para muitos, controlar a ansiedade talvez não seja uma tarefa fácil. Não existe fórmula ou segredo. Até mesmo tomar medicamentos pode não funcionar. Ainda assim, segundo o especialista, dá para viver melhor e menos ansioso. A melhor fórmula para você controlar a sua ansiedade é você não querer controlar ela. Faz o quê quando acontece? Você está naquele momento ali, preciso... Vou na base do chavão, obviamente não é assim ao pé da letra. Aceita que dói menos. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!